Olá, galera do bem, quarta-feira, o dia do nosso bate-papo gostoso, e hoje é aquele dia especial que todo mundo fica esperando, né? Hoje o bate-papo é sobre os ETs. Como sempre, Ângela de Pascoal, uma das maiores ufólogas do país, comigo aqui, e um convidado muito especial hoje. Hoje nós temos o ex-rabino, criptólogo, Sênior Deepak Sankara Veda. Boa noite. Boa noite. Como vai? Obrigado pela presença, viu? Obrigado. E hoje, e os seus fãs vieram hoje, né? Estou aqui com o Alexandre, o Lucas, o Bruno, o outro Alexandre, a Kate e a Kate. Até meio que combinou, né? Daqui a pouco vocês podem ficar à vontade, que daqui a pouco vocês vão fazer as perguntas. Ângela, antes de começar com o nosso querido Sênior Deepak, eu queria saber o seguinte: nós tivemos duas informações sobre duas notícias. A primeira, que a NASA está reunindo vários ou quase todos os teólogos. É verdade. Para. Como que eu vou dizer? Eu quero enfeitar tanto a reunião, né? Mas, enfim, para decidirem o como eles vão avisar a população de que os ETs estão chegando. Essa é uma, tem outra ainda. Bom, primeiro eu queria dar uma boa noite, né, ao público, que é gigante, né, nosso público aqui. É mais de 1,5 milhão de acessos e a gente agradece. A gente percebe que o público está despertando muito para esse assunto e é necessário, né, Lu? Porque o momento tá na hora é agora, né? Bem informadas, com né? certeza. E o programa Lucimara Paris tem esse papel. Bem, primeiro fato que a NASA realmente se reuniu esse mês de julho agora, né, com os teólogos do mundo inteiro, para poder informar o planeta Terra como que será esse contato, como vai ser essas relações com religião, uma nova civilização que está chegando. E o Papa se saiu muito bem nisso tudo. Ele disse assim, eles são bem-vindos, eles já estão entre nós, e a Igreja Católica os recebe muito bem, de coração aberto. Então, a segunda pergunta era exatamente essa, que eu fui informada que o Papa Francisco disse isso. Os ETs estão chegando. É verdade. Ele disse isso, e quem duvidar da nossa palavra, entra aí no Google e coloca: Papa anuncia a chegada de ETs. É simples assim. O Google informa vocês. Então isso é vero. É vero. Agora eu quero perguntar para o nosso querido Deepak assim: o que é a Torá? A Torá é a base de toda a sabedoria que existe nesse nosso universo, né? No nosso mundo. Tem alguma coisa a ver com o código alienígena, Tem. a Torá? Tem. A Torá, O senhor podia me explicar? A Torá veio dos céus, né? Acho que a maioria das pessoas conhecem a história, a narrativa, que na verdade é um código, não é uma narrativa literal, da saída dos hebreus do Egito, né? Da suposta escravidão, mas nós sabemos que não houve escravidão, a história toda é um código, né, que esconde algo muito mais profundo. E a chegada deles até o Har Sinai, o Monte Sinai, onde a Torá foi dada aos hebreus, né? O que as pessoas não sabem é que a coisa não aconteceu como se vê nos filmes de Moisés, por exemplo, como Charlton Heston descendo da montanha com duas tabuinhas de Então, do que coisa. Moisés falava no Monte Sinai? Então, quando Moshe subiu o Har Sinai, o Monte Sinai, né, ele recebeu a Torá, e a Torá escrita como uma escrita alienígena, que é o hebraico, né, em 2 tábuas de safira, né, e o Midrash, que são um dos contos antigos, né, do povo hebreu, conta que, apesar dessas tábuas serem duras de safira, e eram Safira pedra de safira, mas ela havia sido modificada geneticamente, essas pedras, de forma que, apesar de serem duras, o Midrash conta que elas podiam ser enroladas como pergaminho. Entendi. Então nós estamos falando de uma tecnologia muito, muito, muito elevada. Muito avançado. Diz que as letras da Torá flutuavam sobre as tábuas. Holograma, né? E elas podiam ser Fantástico, vistas, né? tanto do avesso como de frente. Então, inclusive, há um código, né, no livro dos Salmos, Terrilim, né, em hebraico, onde fala da narrativa, da entrega da Torá, e que quando, né, o sagrado desceu no Monte Sinai para entregar a Torá a Moisés, milhares e milhares de carruagens celestes vieram com ele, né? E a palavra, o termo hebraico usado lá, né, para carruagens, né, é Hakav Elohim, que em hebraico se traduz carruagem dos deuses.
que é o nome do livro do Erich von Däniken, certo? Exato. Dentro desse texto, no original hebraico, tem o nome Erich von Däniken, codificado há 33 séculos, 3.300 anos. Antes que pudesse se imaginar o nascimento de Erich von Däniken, ele já estava escrito na Torá. Deepak, quem criou Adão? Foram os alienígenas? Foram. Como foi? Bom, a história é um pouquinho longa, mas é Polêmico, muito hein? interessante. Que Tá? pergunta polêmica, Eu né? tô louca É. para saber essa pergunta, Bom. porque ninguém me responde. O sagrado, bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, convidou os anjos e anunciou para eles, olha, eu vou criar Adão. Né? O primeiro grupo de anjos discordou. Então o Zohar, que é a chave que abre todos esses códigos, esses mistérios, né, diz que o sagrado então os queimou, literalmente. Eles foram incinerados, desintegrados. Nossa, meu Deus. Aí o sagrado Ainda então... hoje fazem algumas coisas parecidas, né? É. Aí o sagrado convidou outro grupo, disse, olha, eu vou criar Adão. Aí esse grupo disse assim, mas você sabe que ele vai pecar. Por que você vai criá-lo? Aí o sagrado falou assim, porque eu vou colocar o livre-arbítrio nele. O direito de escolha. Né? Bom, quando então foi acertado que o sagrado ia criar Adão, e Adão é uma palavra hebraica, Adam, que significa humanidade, então todos os animais do jardim, está escrito nos livros antigos, tá? Os animais são as criaturas celestes de todas as estrelas da galáxia, que é chamada jardim na Torá, vieram e doaram das suas centelhas para que Adão fosse criado. Tá? Entendi. Então em nós, humanidade, existem códigos genéticos, né, que são lembranças e memórias e conhecimento desses seres que nos criaram. Nós somos descendentes? Nós somos Essa humanidade, esse planeta? Somos Nós descendentes? somos alienígenas, porque isso aqui não é nosso mundo. Nós não fomos criados aqui. O Jardim do Éden, Deepak, um paraíso ou um laboratório genético alienígena? Muito bem. A Torá tem códigos que falam não de um jardim, mas de outros muitos jardins. Um desses jardins é chamado Jardim do Éden terrestre, que fica no 7º mundo intraterreno dentro desse planeta. Que foi aonde Adão foi colocado para aprender a sabedoria. E é onde existe a árvore, né, chamada Etz Da'at Tov Ve'Ra, que é a árvore do conhecimento do bem, ou da penetração do bem e do mal, que segundo o Zohar era uma árvore, né, mas não uma árvore física, repleta de maçãs tecnológicas. Entendi. Tá? Por isso que o símbolo da Apple é uma maçã. Mas assim, mas ele foi criado no sopro mesmo? Então, na Eu verdade, tô o que curiosa, diz você a vê Torá? que eu tô curiosa. A Torá diz o seguinte, né? Em hebraico, inclusive eu posso até ler aqui, rapidinho. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Torá para ler o verso. Né? Aqui no capítulo 2 do Bereshit, do Gênesis, Entendi. né? Tem dito o seguinte, capítulo 2, verso 7. Diz assim, ó. Vayetzer Adonai Elohim et a Adam afar min a Adama vaifar be'afav nishamat haim vayehi ha-Adam lenefesh hayah. Isso. Se fosse Tem que traduzir, aplicar aperta a tecla SAP isso, agora, eu vou né? traduzir aqui, diz o seguinte, né? E formou o eterno Deus a Adão do pó de Adamá. Adamá é Marte. Ah, É o nome bíblico de Marte. Então, o nosso lar natal é a terra marciana. Né? E aí diz aqui, né? E soprou nas suas narinas o fôlego de vidas. Não existe a palavra vida no original hebreu da Torá. É sempre raim, vidas. Nunca Entendi. vida. Não tem singular. Porque nós temos muitas vidas. entendi. Não uma só, né? Então nós fomos criados, e aqui evidencia, né, da poeira de Marte, que é cheio de elementos ferrosos, né? Entendi. Posso assim dizer. E é por isso que nós temos tanto ferro no sangue, né? Entendi. Deepak, e a famosa Torre de Babel? É uma rampa alienígena? A Torre de Era uma- Babel era, né, Amigdal Bavel, em hebraico, né? Era realmente uma torre, era uma rampa e também a construção de um Stargate. Eles estavam abrindo um portal, né, para voltar para o mundo de onde eles tinham vindo, porque essas pessoas que estavam construindo a Torre de Babel não eram daqui. Né? Eles vieram de fora do planeta. Existe alguma relação com o evento no Monte Sinai? O Erich von, que nós Tem, estávamos tem. comentando, Uhum. e as carruagens dos deuses? Isso foi aquilo que eu disse, né? Que quando o sagrado desceu no Monte Sinai para entregar a Torá a Moshe, a Moisés, né?
milhares e milhares e milhares de carruagens, né, celestes vieram junto com ele. Né? E dentro desse texto, no livro dos Salmos, Terrilim, em hebraico, que narra isso, inclusive o Steven Spielberg se inspirou nesse verso para fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Né? Dentro desse texto hebraico tem Eric von Däniken, fala do livro dele, e tem a expressão Hakav Elohim, que é carruagem dos deuses. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Três Lagoas, da Ruth. Aí, Ruth. Pergunta para a Ângela. Ângela, aparência. Existem quantos tipos de ETs? Você pode citar? São, olha, catalogados pela União Soviética, pela Rússia, já são 74 catalogados. Catalogados não quer dizer que só existem esse, mas 74 espécies diferentes de ETs. Inclusive, a KGB tem um livro que fala sobre a aparência de cada um deles. Entendi. Então, isso significa que os governos do mundo, é claro, sabem da presença dele. Tanto como a igreja, tanto quanto a Torá, tanto quanto a Bíblia. Nós traremos aquilo no teu programa, pessoas seríssimas como Deepak Sankaraveda, que vão descortinar esse horizonte para o nosso público aqui. Tá. Tem a Maria Linda agora com o Lucas, pergunta o seguinte: energia, de onde eles absorvem? Do Sol? Do espaço sideral? Dos buracos negros? De onde vem a energia dos ETs? Eu penso que toda energia que existe no planeta é absorvida da própria divindade, né? Essa coisa que os homens chamam de Deus, que está e permeia tudo e todos, da fonte criadora, do meu ponto de vista. Para quem não gosta da palavra Deus, eu penso que seja da própria fonte criadora, que mantém tudo na mais perfeita ordem. Né? Entendi. Deepak, Atlântida era uma cidade alienígena, pelo amor de Deus? Olha, Atlântida eu não posso dizer que é uma cidade alienígena, mas que ela existe, e há evidências e há escritos antigos que narram, inclusive, tem a história de um rabino chamado Nehorai, que certa vez ele foi navegar com algumas pessoas e houve uma tormenta e todos que estavam no barco morreram, mas ele, por algum milagre, e por caminhos secretos dentro do mar, chegou numa pequena cidade no fundo do mar e ele viu lá pessoas de tamanho diminuto que faziam preces, inclusive. Quer dizer, e todas essas notícias que a gente ouve, de repente um avião some, foi para lá, nunca mais a gente vê a cara. O mundo é cheio de portais. Vários objetos já sumiram naquele lugarzinho. Quer dizer, o Triângulo das Bermudas. Vai para essa cidade? Então, existem evidências escritas nos livros antigos. Por exemplo, todos conhecem a história de Jonas e o peixe. Que supostamente Jonas caiu no mar e o peixe engoliu Jonas. Então, o Zohar fala que não foi um peixe. Foi uma máquina que se parecia com um peixe, que tinha, inclusive, salas dentro dela como palácios e um reator nuclear. Que Jonas viu isso, que brilhava como uma pedra preciosa. Entendi. Então, certamente, eu tenho certeza disso, que quando some alguma coisa nesse mundo, essa coisa foi levada para outro lugar. Para outro lugar. Assim como que Jonas. nem, né, Ângela, que nem os ETs. Antigamente, as pessoas mais simples, elas não sabiam descrever quando viam um objeto voador não identificado e diziam, não, mas dava mais ou menos uma forma, a mula sem cabeça, que mais? O olho da bruxa, que as pessoas veem no Pará, inclusive, que é uma luz vermelha alaranjada no céu também. Isso, então eram nomes que as pessoas davam quando viam determinadas naves, né? Deepak, o cajado de Moisés é um cajado alienígena? O que é aquele cajado de Moisés? O cajado de Moisés não era uma varinha de madeira, como a gente vê nos filmes, né? Era de safira também. Safira também. Então era pesado, né? Pesava 6 quilos. Pesado. E só Moisés conseguia levantá-lo. Se ele colocasse ele no chão, ele ficava em pé. Não caía. E qualquer pessoa que tocasse nele morria. Né? Porque ele descarregava uma energia e a pessoa caía morta. Agora, esse cajado foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação. Né? E foi dado a Adão. E esse cajado, na verdade, é um livro. Porque a palavra safira, em hebraico, safir, é a mesma raiz da palavra sefer, que é livro. Entendi. Então ele continha todas as informações do universo. Tecnologia, sabedoria e tudo mais que você possa imaginar. Um cajado. E o rei Salomão? Ele possuía um OVNI? É vero? É verdade. Como que é, hein? Me conta. As narrativas antigas dizem que quando o rei Salomão precisava viajar, ele subia na sua águia
que era gigantesca, né? E levantava voo com ela. E da águia saía uma coluna de fumaça da asa, de uma asa e uma coluna de fogo da outra. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Polese, que diz assim: como que você inclui a criptologia para se basear nas pesquisas aos seres extraterrestres? Existe alguma chave para decifrar com mais facilidade usando essa crença? Muito bem. Não é uma crença, é ciência, né? Criptologia é ciência, né? O que é criptologia, para a gente poder entender, né? É a ciência, né, que estuda os fenômenos encriptados, né? E a criação de ferramentas para quebrar e decodificar esses fenômenos encriptados, né? As chaves, elas existem todas na nossa alma já. Você cria uma palavra, como por exemplo, a Atlântida, e lança ela. Hoje existe um programa para isso, que foi desenvolvido por rabinos israelenses, quando eles descobriram que esses códigos existiam na Torá, né? E lança essa palavra, né? E quando essa palavra aparece, quando ela é formatada no software, né, junto dessa palavra-chave, surgem inúmeros pormenores que ocorrem acima do esperado pelo acaso randômico. É estatística a coisa. Entendi. Né? Eu tenho um código, por exemplo, da Ângela. Já vai me denunciar, tá vendo? Tá lá, tá vendo? Ele me pesquisou, você acredita nisso? Pesquisou. Tá certo. Não, o que é legal que os nossos amigos, eles são todos eles são pesquisadores. Eu acho isso muito importante. Graças a Deus. E trazer à luz da verdade ciência. Olha, gente, isso aqui é fraude, isso é verdade. Ele disse que tem um código. Que a gente de recebe, eu tenho Com recebido, certeza. você sabe que eu tenho recebido dos nossos fãs, dos internautas, que E graças a vídeos, Deus né? a gente está bombando, muitos vídeos, mas uns, infelizmente, são fakes, são falsos, e eu retorno e digo que são, que é para já desiludir. Claro, né? até porque você tem essa responsabilidade de trazer à luz da verdade, esclarecer nesse momento onde vai haver realmente essa aproximação da civilização. Verdade. Depac, eu quero passar aquele videozinho que você trouxe de uns... Depois do nosso break. Vamos entrar para o intervalo agora? Ela não me dá sossego. Quando eu estou embalando, ela me corta. Mas tudo bem, a gente já volta, tá? Até já. Olá, galera. Eu quero agradecer uns internautas que estão sempre com a gente, que é o Marcelo Ramires Barroco, Roberto Bruno, Ricardo, Jonathan e Rogério de Lindóia, Águas de Lindóia, São Paulo, Lucas Lima, Francisco Silva. Pode continuar mandando seus e-mails, que a gente vai esclarecer suas dúvidas, né? Como uma, por exemplo, agora, que eu quero falar com o Depac, é o seguinte: eu estou ouvindo vários evangelhos, bastante, dizendo que tem um meteoro para cair em setembro. Isso aí amedronta algumas pessoas. É verdade? Não, não é. Não vai cair nenhum Meteoro meteoro. nenhum. Não. O problema é que o dogma, ele estreita a mente das pessoas, né? E começa a haver um certo desespero. Por quê? Porque as profecias que as pessoas elegeram para si, baseadas em traduções da Torá, que não funciona, né, não acontecem. Então eles começam a criar ideias, né? É um certo, né, é uma resposta do desespero, porque as coisas não estão acontecendo como eles queriam que acontecesse. Eu pesquisei sobre isso, né? E eu encontrei um código, né, com a chave meteoro, né? Quando eu abri o código, em cima estava escrito assim: ele não virá. Que boa notícia, né, Lu? É uma boa notícia. Isso Agora, está Depac, codificado. me responde uma pergunta pessoal aqui. Eles vão demorar para chegar? Os ETs? Os Eu ETs já tô estão entre tensa. nós. Porque se você começar a analisar tudo que acontece ao nosso redor, né, nós estamos sendo não só olhados, eu não gosto da palavra vigiados, né, porque dá a impressão que, né, nós estamos, como também, por que, por exemplo, uma terceira guerra não aconteceu até hoje? Né? Por quê? Com todo o armamento nuclear que existe no mundo, porque está vendo tem interferência. Eu já vi vídeos, né, de certas missões que foram lançadas para a Lua, inclusive a NASA, não sei, era a NASA, né? Eles tiveram uma ideia idiota de detonar um artifício nuclear na Lua, mas quando eles lançaram o foguete foi destruído misteriosamente, né? Porque Estranho, a né? Terra não sobreviveria sem a Lua, e se esse pessoal racha a Lua no meio, nós estamos encrencados aqui. Né? Então nós estamos sendo ajudados. O Zohar, né, fala que os olhos de Deus passeiam por toda a Terra. Entendi. O que é isso? Né?
evidentemente. Tá em toda parte, porque né? a palavra, você não vai encontrar uma palavra literal para extraterrestre na Torá. Mas você encontra a palavra malach, que é anjo, tá? E malach significa aquele que foi enviado para cumprir uma missão, né? E a palavra malach é usada, né, para todas as criaturas de Deus no universo todo. São chamados malachim, Entendi. né? Agora eu queria ver um pouquinho os códigos que você trouxe, queria que a Roberta passasse para a gente falar um pouquinho, queria que você comentasse um pouquinho sobre esses códigos aí que a nossa galera do bem está vendo. Esse código aqui é o código da Cris, tá? Eu meditando, Por que é da crise, hein? porque o nome dela tá lá no meio. Aquela palavrinha em vermelho lá no centro e na vertical, tá escrito De Pascoal, ali. Quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi aquela linha que está acima na horizontal. E o que está escrito ali, né? Em abóbora está escrito assim: ela é estéril e não tem filhos. Está escrito ali. E na frente está escrito assim: e ela viu o anjo de Deus. Aí eu fui correndo para Cris, né? Perguntei: Cris, vem cá, por que você não tem filhos? Fala aí, Cris. Não tem? Não, não tenho filhos. É porque eu tive um problema real de saúde e mesmo que eu quisesse tê-los, eu não poderia. E ele não sabia disso. Mas Estava está escrito no código da Torá. Há 33 séculos, 3.300 anos, a Cris já estava inserida na Torá. E ali fala de carruagens, de OVNIs e até de implante, naquele código. E só o dela tá lá? Não, todo mundo tá. Tá o todo meu, mundo? o seu, É? o dela, o pessoal que está sentado Depois a aqui, gente tá pode todo ver mundo o meu, codificado. depois do programa para ver. Tem que fazer a pesquisa, né? Estou curiosa também, viu? Então, O que mais, Roberta? Mais algum código do DEPAC? Esse aí, DEPAC. aí está escrito abdução. Abdução? Né? Abdução. Ah. Né? Então aí, em cima lá, né? Tá escrito assim, que milhares de pessoas foram abduzidas, né? E tem outras, né? Ali tem um nome dentro ali, está escrito Yeshurun, né? Esse código Yeshurun aparece assim, aqui nessa linha azul, né? Lá na frente, né? Na última letrinha que está em azul, para frente está escrito, né? Shammai, céus, cruzando a palavra abdução. E ao contrário, Shammai está escrito OVNIs. Então, se eu for ler isso, abdução, OVNIs no céu. É bem claro para quem entende bem dessa linguagem aí, né? Agora, eu quero dar uma chance aqui para os nossos companheiros ficarem à vontade para fazerem as perguntas, mas antes eu só quero perguntar, Ângela, quando eles são abduzidos, tem muitos que não voltam. Eles não voltam porque morreram ou porque estão lá? Eu penso que eles levaram, né? Eles levam algumas pessoas, somem 300 mil pessoas por ano no planeta Terra, né? Pois é. E ninguém sabe dizer onde está. Algumas pessoas não são somente abduzidas, somem por causa da questão de órgãos, de retirada de órgãos, etc. E tal. A gente sabe que tem um comércio aí legal, né, sobre isso. Mas muitas pessoas também têm a ver com eles, são seres híbridos que estão aqui e trocam muitas, né? Quem sabe se você não é uma híbrida que está fazendo um trabalho, né? Vai saber. Você sempre fala, né? Ele vai te descriptar lá na... Quem sabe? Eu acho que eu tenho alguma coisa a ver, viu? Eu tenho certeza que você tem a ver. Senão você não Deixa eu sabe chamar minha galerinha do bem, que eles estão loucos para fazer perguntas e esclarecer dúvidas. O primeiro é o Lucas. Lucas, fica à vontade. Obrigada pela presença de todos vocês, viu? Vamos lá, pode perguntar. Nós que agradecemos pela presença, Lucimar. Quando se fala em extraterrestre, a gente ouve falar que eles são muito desenvolvidos mentalmente. Vocês acham que eles pretendem dominar o mundo? Não, eu não acho. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Tá? Porque se fosse para isso acontecer, isso já teria acontecido há muito tempo. Né? Para que os alienígenas querem dominar o mundo se nós praticamente somos seus filhos? Verdade, eu concordo em gênero, número e grau com o DEPAC, porque não há na história da humanidade nenhuma referência de invasão, de domínio sobre essa questão. Ao contrário, eles são, do meu ponto de vista, eles são seres muito mais evoluídos consciencialmente. É bem até simples de entender, né? Você já deve ter quase pisado num formigueiro andando pelas ruas. Quando você viu o formigueiro, você quis pisar nele ou você quis desviar dele?
Pois é, para os alienígenas somos como formigas, né? E assim como nós temos bondade em nós de querer preservar seres tão pequenininhos, né? Com certeza eles também que doaram essa bondade para nós não vão querer nos destruir nem nos invadir. Agora a vez do Alexandre aqui, pode perguntar. O senhor falou de portais, né? Eles se formam em qualquer lugar ou tem um lugar específico, assim, tipo, no mar, no Brasil, na Europa? Existem portais fixos e existem portais que são criados, né? Por exemplo, um dos portais é o portal do Triângulo das Bermudas, né? Em hebraico a gente chama Sha'ar, né? Portão, né? Sha'ar Bermuda, né? Em hebraico, portão das Bermudas, né? Agora, um código para portão é Leviatã, tá? O que é o Leviatã? Os textos bíblicos, né, descrevem uma criatura que navega pelo mar engolindo os navios, tá? Essa criatura é chamada Leviatã. Muitas pessoas então vão pensar que essa criatura é um dragão, alguma coisa assim, mas não é. O Leviatã é um portal, né? Esse código está no livro de Jó, que é um dos livros mais místicos e misteriosos de toda a Bíblia. Muita gente pensa que Jó é um livro que conta a história de um carinha que sofreu muito, né? Tanto que Deus discute com Jó a criação todinha, né? Até tem uma parte que Deus fala para Jó assim: vem cá, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do universo? Quando eu criei a terra? E quando eu estava fazendo isso, os filhos de Deus estavam cantando nas estrelas. Porque nós não fomos os primeiros a serem criados, foram eles, né? Então esse código está dentro do livro de Jó, né? E eu fiz testes, né? E encontrei ali evidências que falam que os navios e aviões que desaparecem ali, eles são tragados pelo Leviatã. São portais. Uhum. São portais. Mas a minha curiosidade, eles continuam vivos. Continuam, né? Acredito que sim. A Kelly agora, pode ficar à vontade. O famoso fala garota. Fala, Isso, garota. isso. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, quando nós falamos em seres de outro planeta, nós já esperamos uma inteligência superior à nossa, né? Minha primeira dúvida é: há raças inferiores à nossa inteligência? E a outra é: eles têm sentimento? Como que isso funciona Tem. neles? Bom, quando nós somos criados, né, como eu disse, né, as nossas almas são centelhas que essas criaturas doaram, né? Então, os livros antigos dizem que toda a sabedoria que eles tinham foi colocada em nós, tá? Então, inclusive, né, os textos e o livro de Salmos, e o Zohar, os Midrashim, o Talmud dizem que nós fomos feitos maiores que os anjos, tá? E Adão foi criado de uma forma que, se ele se elevasse, ele elevaria a criação todinha com ele. Mas se ele caísse, ele derrubaria a criação toda com ele também. Então, vamos dizer aqui que Adão é a própria humanidade. Isso. Quando se fala Adão, pela Torá, Adão significa a humanidade, não uma única pessoa, né? Exatamente. Ok? O código Adão é humanidade. Então existem seres inferiores e existem seres superiores, tá? Mas nós temos tudo o que eles têm em nós. Está tudo no nosso DNA. O nosso DNA, ele cabe tanta informação, ele tem tanta informação, tanta. Quando nós despertarmos, nós vamos descobrir que todos os segredos do universo estão dentro de nós. Alexandre, fala garoto. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: nós estamos falando assim de que nós já temos uma história genética, que nós já temos um passado que já está registrado, e eu queria saber assim, há quanto tempo eles existem? Se eu for falar da criação da Torá primeiro, que a Torá é a base genética de todo o universo, tá? Olha, a Torá tem 613 preceitos, chamado mitzvot. Nós temos 613 órgãos, tá? A Torá foi entregue, né, de Deus para Moisés. Em hebraico, Adonai Elohei Israel, em hebraico, soma de 613, que foi dada a Moshe Rabbeinu, né, o nosso mestre Moisés, que é 613, né? 613 preceitos. E os nossos órgãos são 613. A Torá foi criada 730 milhões de anos antes da criação de todo o universo. E os livros antigos dizem que primeiro Deus criou toda a Torá, todas as suas letras, depois ele se divertiu com essas letras por 2.000 anos divinos, que são, fazendo a conta, 730 milhões de anos, né? Só depois disso é que ele resolveu criar a partir do DNA da Torá. Entendi. É muito tempo, né? É muito tempo. Fala, fofa. Pergunta é para Cris agora.
Cris, eu gostaria de saber, com relação a esse depoimento do Papa, sobre a aparição desses outros seres, o que você acha que isso pode trazer de bom para a humanidade? Assim, positivo e negativo. Por que isso não vem à tona de uma forma geral para a população assim toda saber, né? Por que isso é tão assim reservado? Bem, primeiro porque vai mexer com todas as religiões, como já dissemos aqui no programa da Lu, né? E claro, religião hoje em dia tem sido símbolo de dinheiro, né? E muitas pessoas não querem que isso venha à tona justamente por causa disso. A segunda pergunta é se isso vai trazer muito desenvolvimento, não só tecnológico, mas a era de Aquário vai ser a era do mental, onde o ser humano vai desenvolver toda a sua potencialidade mental e espiritual. E é onde vai se desenvolvendo, inclusive, os poderes que se dizem paranormais, que é telepatia, clarividência, clareaudiência, teletransporte. O ser humano vai passar a viver num padrão de onda muito mais elevado, consciencialmente falando, e, com certeza, vai trazer muitas inovações a toda a raça humana em conceitos filosóficos também. Porque hoje em dia nós temos conceitos extremamente invertidos, então vai causar uma desinversão. Agora, quando Adão foi criado, né, ele tinha uma vestimenta luminosa, uma pele bioluminescente, né, da qual em nós só sobrou isso aqui, ó, a unha. A pele de Adão era isso. E o corpo de Adão luminoso podia ser visto através desse material genético aqui, que é a queratina. Adão era envolvido por luz. Então, o que Adão queria, por exemplo, ele queria ir lá no fim da galáxia. Era só pensar. Sumia aqui e aparecia lá. Adão viajou por todo o universo. O Talmud diz que ele procriou com fêmeas de muitos mundos, né? E esses filhos de Adão que ele procriou com fêmeas de muitos mundos, depois vieram para cá, que é o evento da Torre de Babel. Tá? Então, teletransporte, respirar embaixo d'água, voar, eram capacidades que Adão, o original, tinha. Tudo isso. Entendi. Que nós vamos voltar a ter na Era de Aquário. Entendi. Porque quando era de Aquário? No século 26. Ah, tá. Falta aí mais ou menos uns 400 anos. Uns 400 anos. Agora, antes do Bruno fazer a pergunta dele, Bruno, eu quero uma curiosidade, Deepak, que é a seguinte. Eu vi uma cena esses dias de Moisés. Moisés indo ao encontro do irmão para que juntos pudessem combater os egípcios e libertar os hebreus, né? E de repente Moisés estava andando lá num lugar, lá perto do deserto, e Deus acabou com ele. Ele ficou mal pra caramba, quer dizer, aí eu também não entendi direito, castigou ele, porque ele acho que não operou o filho, não sei o que, o filho. Eu fiquei meio traumatizada com essa cena, porque o meu Deus é o Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus da bondade. Eu não continua entendi sendo. que violência foi aquela. Me explica um pouquinho, Sim, que isso é uma na verdade curiosidade não há, minha. Galera, desculpa, é uma coisa minha isso. Perfeito. Não há violência, o Criador não é violento. Pois entendeu? e por que ficou mal? Na verdade, são códigos. Né? São códigos que, quando foram traduzidos, criaram uma ideia completamente distorcida e perplexa desses códigos, entendeu? Então, porque as pessoas não entenderam o hebraico, que toda a tradução que foi feita do hebraico foi uma tradução interpretativa, de acordo com a mente da pessoa que traduziu. Então, ela inferiu, né, consciente ou inconscientemente nessas traduções. Agora, houve um evento, sim, no qual Moisés não circuncidou o seu filho. Tá? Por que a circuncisão é feita? Né? Se você for estudar sobre a circuncisão na internet, você vai ver que, inclusive, foi feito uma pesquisa na África e se descobriu, isso é provado cientificamente, que homens circuncidados não adquiriam AIDS na África. Ah, entendi. Tá? Porque... Mas na época nem tinha, né? Ok. Então, não, na verdade, a com Torá outro nome. fala da AIDS, fala dos macacos, fala uma série de tudo, né? coisas, de códigos interessantes, né? Entendi. Então, o que acontece, né? Moisés tinha que ser um exemplo, né? Porque, na verdade, Moisés nasceu circuncidado. Ele não foi circuncidado, ele já nasceu como Adão circuncidado, porque Entendi. a pele do prepúcio que o homem tem, né? Ela, na verdade, não faz parte do homem. Né? Ela foi colocada por quê? Como um véu para ocultar os mistérios. Entendi. Então, quem é o cabalista que estuda esses mistérios? É o primeiro que foi circuncidado, tirou o véu, aí quebra o véu da consciência
e a pessoa pode penetrar esses mistérios. Então o que aconteceu? O anjo Gabriel desceu numa chama de fogo, essa chama de fogo na forma de uma serpente gigantesca. E aí quem interferiu na questão foi a esposa, Tsípora, né? Mas não foi uma questão... são códigos, mas não são coisas de violência. Deus não mata ninguém, né? Porque a Torá diz assim, não matarás. Deus falou isso. Né? Se Deus falou, não matarás, como é que pode haver morte em nome de Deus? Isso é religião. Isso é distorção, não existe Mas isso. você sabe como é que É um código. Por exemplo, quando nós temos... Né? Quando nós temos uma parte na Torá que fala assim, ó, vai e destrua tal povo, né? É um código para os nossos inimigos interiores. Não é externo isso, é interno. Né? E esses inimigos interiores têm nomes ditos na Torá. Entendi. Né? Deixa eu ir para o Bruno aqui, que nós estamos no finzinho. Bruno, faz sua pergunta. Boa noite. Eu queria saber se vocês já tiveram contato com os ETs. Bom, eu já tive contato. Que não fui eu que escolhi, não. Foi eles que... não foi, eu acho que foi, eu estava assim, aleatoriamente voltando do meu trabalho e houve um avistamento de um OVNI e aconteceu de eu lembrar disso através de regressão hipnótica, porque na hora você não lembra. Vou pegar. Mas inicialmente é bem chocante. Você já teve essa felicidade, né? No começo eu achei que fosse uma infelicidade, né? Depois, com o tempo... Você ficou com medo? Muito, muito. Muito. Eles são, os que tiveram contato comigo, eles eram bem diferentes. Como é que eles eram? Baixinhos, tinham 4 dedos, tinha pele muito branca, os Falavam cabelos alguma coisa? Falavam mentalmente, eles tinham uma voz imperiosa, eles falavam muito comigo, mas eu ouvia dentro da minha cabeça. E o que você ouvia? Que eu não tivesse medo, que havia um acordo entre nós. Eu sabia lá que acordo era esse, mas eu não sabia que acordo que era esse. Eles falavam que era acordo de outras existências. Entendi. Nossa, mas assim, uma hora... o grupo aqui, o grupo gosta do assunto, tá esperando. Nós estamos no finalzinho e antes disso eu quero ver o livro do Deepak, que eu estou curiosa aqui, que eu vou devorar. É para mim? Você não trouxe só para eu ver, né? Porque, nossa, eu vou devorar, olha aqui. Eu adoro o assunto. Os arquivos e os filhos das estrelas. Deepak Sankara Veda. Olha, gente, vocês têm que ler esse livro. Você não sabe, tem coisas maravilhosas aqui. Eu já dei uma folhadinha ali, coisas maravilhosas. E eu vou devorar, porque assim a próxima vez que você vier, que vai ser rápido, eu já vou contar inteirinho para você. Ele é compartilhador da sabedoria que ele tem, né? Isso que é legal, uma pessoa tão culta, tão estudiosa do assunto, compartilhar isso com a gente, né, Lu? Você não recebe para guardar, né? Você recebe para doar. Olha, galera do bem, acabou o nosso tempo, acabou o nosso programa, é tão rápido, passa muito rapidinho, né, Ângela? Ângela, você é uma santa, uma fofa, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lu. Deepak, muito obrigada pela sua presença, foi muito gostoso o papo, tem que voltar mais vezes, por favor. Toda a minha galerinha, Bruno, os 3 Alexandre, Cat, Kelly, a Maria Linda que está aí junto com o Luca, obrigada pela presença. E com a equipe do Alexandre Polese, que é a direção-geral, Alexandre Vitorino, Roberta Cara e Luciana Pacheco. Quarta-feira que vem, às 21 horas, eu estarei aqui, na TV Geração Z, com você. Siga no Instagram, @Lucimara Parisi.